Nós estamos hoje, meus irmãos, tratando do texto de Marcos capítulo 1, e eu quero convidar você a que recorramos juntos a esse texto. Por favor, abra a palavra de Deus em Marcos capítulo 1. É um texto, como todo da palavra do Senhor, maravilhoso para o nosso ensinamento, para aquilo que precisamos receber da palavra do Senhor nosso Deus. E nós vamos ler hoje os versículos 21 a 28. Marcos capítulo 1, dos versículos 1 a 28. 21 a 28. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor nosso Deus. Eles entraram em Cafarnaum e, chegando o sábado, Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. E todos se maravilharam com o seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Havia na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro que gritou: "Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Vieste para destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o espírito impuro o agitou, causando-lhe convulsões, e gritando saiu dele. E todos se maravilharam a ponto de perguntarem entre si: "O que é isto? Um novo ensino com autoridade. Ele ordena aos espíritos impuros e eles lhe obedecem." E logo sua fama se espalhou por toda a região da Galileia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos a tua bênção sobre nós, no entendimento, ó Deus. Em nome de Cristo rogamos, aplica profundamente no nosso coração. Amém, Senhor. Eu poderia te perguntar, por exemplo, quem é o vice-presidente dos Estados Unidos? Alguém poderia dizer o nome? Ou quem foi, ou quem é o presidente, por exemplo, de algo bem conhecido aí no mundo, tem, quem sabe, a ONU, ou essas coisas assim. Talvez a maioria de nós aqui não conheça muito bem o nome de pessoas famosas, e até que estejam no governo. Quem sabe os ministros, que têm lá seus cargos de importância, na maioria dos casos, eles não são conhecidos por nós. No muito, você sabe o nome deles, mas na estupenda maioria dos casos, eu e você nunca vimos, nem nunca contactamos nenhum deles. Mas eu tenho certeza que eu poderia perguntar aqui, e você, sem pensar muito, poderia me responder o nome de um professor ou de uma professora, de alguém que no ensino marcou a sua vida. Já me vem alguém na cabeça aqui. Dona Antônia. Dona Antônia era brava, mas ela era legal também. Dona Antônia era professora de português. Dona Antônia era uma querida nossa na escola, e ela tinha um sistema de mandar cartas de alunos para os outros alunos. Então, uma sala era grande, tinha muitos alunos. Por exemplo, minha sala, na quinta série, salvo engano, tinha umas 60 pessoas, uns 60 alunos. E alguns não se falavam e tal. O fato é que ela tinha um correio da amizade. E ela promovia um correio da amizade, e todo mundo arrancava uma folha do caderno, escrevia uma carta anônima, sem dizer quem era, dizia suas características, dizia que queria conversar ali, ou queria estreitar amizade, seja o que fosse, e fazia aquele negócio ali acontecer, de formas que, no final de um período, todo mundo ficava sabendo quem mandou as cartas e tal, e isso estreitava os alunos. E fora isso, ela era uma professora maravilhosa, ensinava muito bem. Já pastor, lá no Rio, eu encontrei com Dona Antônia, passando de carro, e pude falar com ela na esquina lá da igreja onde
pertencíamos. Foi um momento muito interessante, mudou quase nada a mesma simpatia. E eu poderia perguntar a você, quem foi o professor ou professora que marcou a sua vida? Alguém tem um nome logo de cara, na cabeça, assim? Aí eu gosto quando participam, milhares de pessoas. Joia, que bênção. Eu esperava mais, mas tudo bem. Ok. O fato é que pessoas que nos ensinam positivamente marcam a nossa vida, não é verdade? Ao passo que péssimos professores não são bons de serem lembrados. E eu tive pelo menos umas 4 dúzias deles na caminhada. E tive também bons professores, tive bons professores no estudo da teologia. O fato é que o ensino marca a nossa vida não só porque nós aprendemos e os assuntos e ensinamentos marcam a nossa trajetória, mas quem nos ensina também marca a nossa vida. Nesse momento de Marcos, depois que Jesus já havia sido reconhecido como o Messias por João Batista, depois que ele foi batizado, depois que ele foi para o deserto ser tentado, e depois que ele escolheu os seus primeiros discípulos, agora Jesus, num dia de culto, vai à sinagoga. Você sabe que na antiga aliança, os cultos aconteciam no sábado, no último dia da semana, e depois essa dinâmica muda na nova aliança, porque isso tem todo um sentido para nós. Não só Jesus ressuscitou no primeiro dia, como apareceu aos discípulos no primeiro dia por 2 vezes, como também enviou o seu Espírito no primeiro dia, como encerrou o cânon da palavra de Deus no Apocalipse no primeiro dia. Então há uma teologia completa aí, a razão pela qual nós nos reunimos no domingo. Mas aqui o contexto é que o culto ainda, vamos dizer assim, era no sábado. E o texto diz que eles entraram em Cafarnaum, e ele está falando de Jesus e seus discípulos, e Jesus foi à sinagoga, diz o verso 21, e começou a ensinar. E eu quero tratar hoje com vocês 3 verdades sobre o ensino de Jesus. A razão pela qual o ensino de Jesus marca a nossa vida. A razão pela qual, quando nós aprendemos com Jesus, grave isso, nossa vida nunca mais é a mesma. Há pessoas que entram na sua vida e te ensinam verdades que você leva para a vida inteira. E você nunca mais esquece. E depois daqueles ensinamentos, a tua postura é outra, os teus raciocínios são afetados para melhor. E é muito importante que nós entendamos que o ensino de Jesus está acima de qualquer comparação humana. E eu quero trazer aqui para vocês 3 razões hoje pelas quais nós devemos nos deliciar nos ensinos de Jesus, e 3 verdades sobre o ensino de Jesus. Primeiro, o ensino de Jesus é o ensino de autoridade. Vamos repetir isso? O ensino de Jesus é o ensino de autoridade. Veja o versículo 22, leia comigo. Já lemos o 21, vamos ao 22. E todos se maravilhavam com o seu ensino. Por quê? Ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Muito bem colocado pelo Dornelas agora há pouco, na abertura do nosso culto. Jesus já havia demonstrado aqui no livro de Marcos a sua autoridade sobre várias esferas. A primeira delas é a autoridade sobre os profetas. O maior de todos os profetas, João Batista, disse que não poderia sequer desamarrar as sandálias de Jesus. Jesus também demonstrou autoridade sobre a tentação, sobre o tentador, sobre os seres espirituais, sobre os anjos também, que, embora Marcos não diga, o serviram no deserto. Jesus mostrou a autoridade que ele tinha sobre os homens, porque ele, de maneira inadvertida, chega para 4 homens, na beira-mar, no meio do expediente de trabalho, e diz o seguinte: sigam-me. Eles simplesmente deixam as redes e seguem a Jesus. Isso é autoridade. Aqui nós veremos que Jesus tem autoridade não só sobre os profetas, não só sobre a carne, a tentação, não só sobre os homens, mas também sobre o mundo espiritual, sobre os demônios.
O texto diz que todos se maravilharam do ensino de Jesus porque ele ensinava como quem tem autoridade. E a palavra que autoridade é exousia, e que tem a ver com jurisprudência, jurisdição é a palavra, com um espaço ilimitado de autoridade de Jesus, ou seja, ele era alguém que poderia fazer o que queria fazer. Jesus não está limitado em seu ensino, e essa palavra aqui, só para que você tenha ideia, a palavra autoridade, esse termo no original, exousia, aparece 54 vezes no Novo Testamento, e 44 dessas 54 vezes estão nos 4 evangelhos, para que nós entendamos que é uma palavra muito utilizada. O fato é que a autoridade de Jesus é visível. O conteúdo do que Jesus está falando é diferente. Só para que você tenha uma ideia, os escribas tinham uma maneira de pregar. Tanto os escribas quanto os fariseus, eles quando diziam algo para o povo, eles tinham que, para ter autoridade naquilo que eles estavam dizendo, eles tinham que dizer que alguém antes deles havia falado aquilo que eles estavam falando. Então, vários rabinos anteriores àqueles que estavam no tempo de Jesus eram citados como fontes de autoridade. E aqui não tem nenhum problema de, enquanto nós estamos falando, citarmos alguém que disse algo. Por exemplo, citamos pregadores que já morreram, não tem problema nenhum. O fato é que eles só criam naquilo que estava sendo dito caso aquele que estivesse falando citasse um rabino anterior. Do contrário, eles não teriam qualquer validade na sua fala e no seu ensino. Agora, Jesus chega diante da sinagoga, abre as Escrituras, abre o Antigo Testamento e não cita ninguém. Jesus começava sempre dizendo em nome dele mesmo, e o que ele dizia sempre era: em verdade vos digo. Eu estou dizendo. Não foi alguém que disse, eu estou dizendo isso aqui. Portanto, eles estão olhando o ensino de Jesus e eles estão dizendo, veja, ele ensina como quem tem autoridade. Ele não precisa de alguém para validar aquilo que ele está ensinando. Ele mesmo está validando o que ele mesmo ensina. E esta é a primeira característica de Jesus, do ensino de Jesus. Jesus não precisa de mais ninguém para ensinar o que ensina. Nós é quem precisamos de Jesus para ensinar o que ele ensinou. Esta é a autoridade das palavras de Jesus. Mas há uma segunda característica aqui do ensino de Jesus. Não só é um ensino com autoridade, mas é um ensino com poder que liberta. Um ensino que liberta. Veja comigo os versos 23 a 26. O texto diz que havia na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro e gritou: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste para destruir-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito impuro o agitou, causando-lhe convulsões, e gritando, saiu dele. Esta é a primeira vez em Marcos e a primeira vez no ministério de Jesus que ele está lidando com forças espirituais aqui de maneira clara, com aquilo que se chama de exorcismo, com expulsão de demônios, não é? Isso é um fato em grau maior ou em grau menor na vida de todos aqueles que não pertencem a Jesus. Todos aqueles que ainda não pertencem a Jesus são afetados pelos demônios em grau maior ou em grau menor. Assim como todos aqueles que pertencem a Jesus são direcionados pelo Espírito Santo de Deus em grau maior ou em grau menor. Esta é a realidade espiritual aqui. E há aqui, neste trecho, 3 realidades que nós precisamos compreender sobre o mundo espiritual, sobre o mundo dos demônios especificamente. Primeiro, os demônios frequentam lugares que por nós são
considerados ambientes sagrados. Sim, eles estão no culto. O culto está acontecendo. E tem ali, diz o texto, um homem possesso de um espírito impuro. Veja, no lugar consagrado, no dia separado, no meio das coisas santas, agora se percebe que há ali a visita inapropriada dos demônios. Não se espante. Olhe para o Éden. Quem estava lá? A serpente. Um lugar maravilhoso. Jesus, o casal era visitado pelo Senhor Deus na viração do dia. E eles estavam ali caminhando para lá e para cá e conversando, e é uma bênção. Mas quem aparece é o tentador. Sim, o ambiente mais santo, homens sendo visitados por Deus, agora também estão sendo visitados pelas forças malignas. Olhe para o deserto. Jesus está sozinho, Jesus está em comunhão com o Pai, mas quem o visita? Quem está ali também? Satanás. Os demônios estão ali. E agora, olhe para a sinagoga. Jesus está ensinando, Jesus está mostrando as verdades espirituais do texto. E simplesmente o texto diz que um homem possesso agora manifesta o que lhe possuía. E veja, querido e querida, é importante a gente compreender que nesse momento, Jesus não fez daquele ambiente com os demônios uma espécie de talk show, de podcast, não fez uma série de perguntas para eles. Absolutamente, o que Jesus faz é dar uma ordem. Essa é a primeira questão que nós precisamos compreender. Os demônios também frequentam lugares que para nós parecem consagrados. Não tem aquele momento legal que você está com a sua família? Está tudo certo, a paz reina, todos se olham e sorriem. Parece que está tudo bem e de repente passa um vendaval e a briga começa. De repente você está na igreja e você está cultuando. E sim, é verdade, ninguém cai estrebuchando no chão, nem rola para lá e para cá, nem fica urrando com a voz, mas de repente vem um sentimento no teu coração contra alguém, dizendo, quem sabe, lá no íntimo, eu não gostaria que essa pessoa tivesse vindo. Ou quem sabe um olhar de inveja, ou quem sabe de lascívia. Veja, é importante compreender que nós não podemos desconectar a nossa percepção com o Senhor, porque Satanás anda ao redor como leão buscando a quem possa tragar. Sim, ele já foi vencido. Sim, a sua sentença já está posta, mas nós ainda não estamos fora da presença do mal nesse mundo. E nós precisamos compreender isso. Essa é a primeira questão. O inimigo da sua vida também frequenta os lugares bons que você frequenta. E eu não preciso nem dizer que se ele frequenta os bons, imagine aqueles que alguém vai e Deus não gosta. Encerro por aqui porque é autoexplicável. Mas há uma segunda verdade sobre os demônios aqui. Eles conhecem teologia. Eles sabem. Essa coisa de saber sobre Deus, de Bíblia, eles conhecem. Ele diz o seguinte, o espírito impuro grita, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Ou seja, eles sabem aqui, eles conhecem que luz e trevas não combinam. Eles sabem muito bem que há uma diferença, uma distinção estupenda entre o reino das trevas e o reino da luz. E ele ainda diz, sei que tu és o santo de Deus. Teologia boa, está certinho. Primeiro aprendizado com isso é que não se encante tanto quando alguém lhe ensinar ou lhe disser uma coisa correta das Escrituras. Porque uma coisa correta das Escrituras
não necessariamente carrega a autoridade de que seja da parte de Deus. Porque o diabo sabe onde está o Salmo 91 e o citou para Jesus no deserto, e agora ele está falando corretamente sobre Jesus. Portanto, veja, ele fala o nome de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 19 vai dizer que nós fazemos bem se cremos que há um só Deus, porque até os demônios creem e estremecem. Portanto, eles não só sabem teologia, mas eles temem o Deus da teologia. Eles têm esse temor. Agora perceba, querido e querida, eles frequentam lugares aparentemente, ou para nós, por nós considerados santos, sagrados ou separados, seja conforme você queira. Eles conhecem bem teologia. Em terceiro lugar, eles sabem que só há libertação de verdade pelo ensino da palavra de Deus. Ouça isso. O demônio pergunta para Jesus: vieste destruir-nos? Veja, o texto diz que Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. Vamos repetir isso. Jesus foi à sinagoga e começou a ensinar. Jesus não começou expulsando demônios na sinagoga. Jesus não foi fazer milagres na sinagoga. Jesus se levanta com autoridade e começa a ensinar. E a pergunta do demônio é: você veio destruir as minhas obras aqui? Você compreende que eles sabem que aquilo que não só os manda embora, mas destrói as obras deles, é o poder da palavra de Deus? Você compreende qual é a esfera que nós estamos quando nós estamos agora submetidos à audição da palavra? Quando a palavra de Deus vai sendo pregada e trazida para o nosso coração e entendida pelo coração, compreende aqui, querido, querida, que a pergunta deles era a seguinte: olha, nós estávamos tão bem aqui até você chegar e ensinar isso que você está ensinando. Nós estávamos confortáveis com os ensinos dos fariseus e dos escribas. Eles não mexiam com a gente. Agora você vem, começa a ensinar, você veio destruir a gente. Aqui não houve manifestação alguma dos demônios até que Jesus começasse a ensinar. Jesus fez muitos milagres. Jesus, queridos, por todo lugar fazia milagres. Mas a manifestação do mal surge quando Jesus começa a ensinar. Isso acontecia por várias vezes, não se engane. Porque por várias vezes você vai ver o texto que Jesus ensinando, os fariseus e os escribas saíam vendo uma maneira para matar Jesus. Sim, os demônios estavam silenciados ali. Eles não ficavam urrando e rolando para lá e para cá, mas eles estavam bem endemoniados. Lembra de Judas? Jesus está na mesa, no último momento, com seus discípulos, ensinando pela última vez à mesa. E o texto diz que quando Jesus está fazendo isso, o diabo entrou em Judas e Judas saiu. Não há nenhuma manifestação extraordinariamente visível, visivelmente, não é extraordinária, mas veja, o demônio estava ali. Portanto, veja, o que destrói as forças do inimigo é a palavra de Deus. Curiosamente, quando o demônio entra em Judas, Judas sai. E quando Jesus entra na vida de alguém, o demônio sai. Bem, essa é a segunda verdade sobre os ensinos de Jesus. É o ensino de autoridade e é o ensino que liberta. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Mas em terceiro lugar, é um ensino que traz um senso de maravilha. É um ensino que maravilha o nosso coração. Veja o verso 22. E todos se maravilharam com o seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. E o verso 27 diz também: e todos se maravilharam, a ponto de perguntarem entre si: o que é isto?
um novo ensino com autoridade. Ele ordena aos espíritos impuros e eles lhe obedecem. E logo a sua fama se espalhou por toda a região da Galileia. Bem, percebemos aqui, queridos e queridas, que aqueles ouvintes estão ouvindo agora, estão diante da pregação de Jesus, aqueles homens e aquelas mulheres que já estavam há muitos anos, quem sabe, ano após ano, naquele ciclo de religiosidade entre canções automáticas, ritos religiosos, e no meio daquilo tudo, a presença dos demônios. Mas agora não, agora Jesus está ali e ele ensina, e quando ele ensina, eles ficam maravilhados. Porque Jesus tem um ensino que causa maravilhas. Você gosta de aprender? Gente, não há nada melhor do que ter um dia que você diz para você mesmo, eu aprendi alguma coisa hoje. Não tem aquele dia que você não aprendeu nada. Você se sente um inútil. Você não conseguiu entender nada de bom, você não leu uma página de um livro, você não conseguiu aprender coisas novas. Que dia terrível. Eu não estou dizendo apenas no mundo dos livros, das academias, estamos falando de aprender também com a experiência com Deus, com as experiências dos mais velhos, com a conversa, porque toda conversa gera mentalidade, não se engane, e há conversas que podem piorar você, mas há conversas que podem te ajudar muito. E quando você tem esse senso de aprendizado, quando você tem os olhos abertos, é tão maravilhoso, é tão bom quando você aprende algo novo. Agora veja, aquelas pessoas estavam assentadas ali, e qual foi o senso do coração? De maravilha, de maravilha. Perceba aqui, querido e querida, que era muito comum que nas sinagogas os mestres que olhavam para as escrituras e viam, veja, entenda bem, algo que ninguém tinha visto, fossem ovacionados. Era comum isso. E que eles premiassem até os mais populares. Era comum no tempo de Jesus. Talvez não à toa, os mestres, os falsos mestres de hoje, querem olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus, e tirar aquilo que ninguém nunca viu. Esse desejo pelo novo, sabe? E tenha muito cuidado. Quando você ouve um pregador, ouve uma palavra, e você diz assim, ninguém nunca tinha visto isso no texto. Se você não for um crente novo, se você for um crente antigo, tenha muito cuidado. Porque aquilo que está no texto está ali há muito tempo. E é claro que as aplicações são distintas para a nossa vida. Mas veja, não há nada novo num texto da palavra de Deus que o Senhor já não tenha dado à sua igreja com abundância pelos séculos. O mistério que esteve oculto em Cristo já foi revelado aos homens. Não há nenhum tipo de guru onde eles consigam uma plenitude do saber, um quarto fechado onde somente eles tenham acesso à presença VIP de Deus. Absolutamente não existe isso. É o ensino de Jesus puro e simples que traz o senso de maravilha para o nosso coração. É o Evangelho que vai embevecendo a nossa alma e nós vamos ficando cheios a cada dia. Essa é a razão pela qual Paulo disse, vocês não podem mais se embriagar do vinho, vocês devem se embriagar do Espírito Santo. Mais de Deus, mais da palavra. E você acorda querendo mais e dorme querendo mais. Sabe como? O pessoal que tem o açúcar um pouquinho elevado, de vez em quando quer um docinho. Aí dá uma abstinência, quem dá um glória. Aí tu quer logo um docinho. Fica sem a palavra de Deus, meu irmão, tu fica logo na abstinência. Eu quero mais um pouco da palavra de Deus. Estou sentindo falta.
Você sabia que a média do brasileiro olhar o celular por dia é mais de 300 vezes? Talvez você não tenha dado conta disso, mas o fato é que mesmo sem nós percebermos, nós ficamos em crise de abstinência com certas coisas que não fariam a menor diferença e nem nunca fizeram antes de chegar na nossa vida. Agora veja, tire o ensino de Jesus da sua vida e você vegeta. Você perde o senso de propósito da sua vida. Você não sabe para onde vai, você não sabe de onde veio, você não conhece os planos de Deus. E essa é a razão pela qual agora aquela congregação está diante do Senhor Jesus. E eles estão maravilhados. Toda aquela teologia rota, antiga, apodrecida pelo tempo, dando de beber por tantos anos, agora dá vazão a uma água limpa, nova, pura, vinda do céu. E eles dizem, nós queremos mais. Este é o cerne do Evangelho. Este é o centro da mensagem de Jesus. E eu quero trazer aqui duas lições importantes. E a primeira, todo culto é culto de libertação, se há exposição das Escrituras. Vamos repetir, gente? Todo culto é culto de libertação, se há exposição das Escrituras. Pegou a benção ou não? Várias e várias vezes, alguém pergunta para mim na rua, quando é o culto de libertação na sua igreja? Faz todo dia que tem culto, tem libertação. Pode chegar em qualquer dia de culto. Quantos cultos tem na sua igreja? Não, só quarta-feira, do meio de semana só. O que está na cabeça dessa pessoa? Ela quer saber o catálogo dos cultos, ela quer saber qual é o da oração, qual é o da libertação, qual é o caso do amor rompido, qual é o caso de ganhar na justiça, ok. Existe isso nas Escrituras? Não. Todo culto da palavra de Deus que vemos é culto que liberta, porque nós pregamos a verdade que liberta, e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, e no verso 36 ele diz, se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Ou a maioria de nós aqui, ou todos nós não estávamos antes de Cristo escravizados, não só pelas forças do mal, mas pelos conceitos que nós carregávamos. Todo culto, gente, é um culto que Jesus nos liberta de alguma coisa. Ele já libertou sua alma do inferno, já tirou você da escravidão do pecado, mas agora Ele vai tirando você desse poder que o pecado tinha na sua vida, desses efeitos antigos, e o nome disso é santificação. Ele vai santificando o seu bolso, Ele vai libertando a sua língua, Ele vai libertando a sua mente, Ele vai curando os seus relacionamentos. Por quê? Porque quando a gente conhece a liberdade do Evangelho, nós somos de fato livres. Perceba que todo culto é culto de libertação. Quando for convidar alguém, seu vizinho, seu parente, fala, vai ter um culto de libertação lá na igreja. Estão compreendendo ou não, gente? Jesus ensinou, veja, a liturgia aqui para nós parece muito parada. É bem batista essa liturgia aqui. Jesus pega a palavra e começa a ensinar. Não é o tanto de coisas que fazemos no culto, mas é o tanto de coisas que Deus faz em nossa vida enquanto cultuamos. O quanto Deus mexe com a gente. Não é o quanto nós conseguimos avaliar a palavra, mas é o quanto o Espírito nos avalia enquanto ela é pregada. Não é sobre o poder que nós temos, é sobre todo o poder que pertence a Ele. Culto é dele. A palavra é dele para nós. Portanto, queridos, todo culto é culto de libertação. E se é assim, nós temos uma lição anexa a essa. É a palavra de Deus que é a arma contra as ações escondidas de Satanás.
Quando a palavra de Deus é pregada e quando a nossa mente é exposta à palavra de Deus, aquilo que estava silencioso, oculto, escondido, bate em retirada. Até Jesus começar a pregar, aquele demônio estava ali. Aquele homem endemoniado estava ali. Mas foi o ensino com autoridade chegar. E aquilo se esvair. Deixa eu lhe dizer, muitas vezes, as pessoas tentam soluções na filosofia, na ciência, nas medicações. E o que falta para esse coração é a palavra fielmente pregada ao seu coração. E note, não estou dizendo que nas medidas corretas e orientadas por Deus, as outras instâncias estejam erradas. O que eu estou dizendo é que há casos, sim, que não há nada, não há ninguém, não há terapia, não há remédio, não há juiz, não há pai, não há mãe, não há amigo. Há apenas a ação do Espírito Santo e o poder da palavra agindo no coração. Isto somente, em muitos casos, trará diferença. Portanto, se a palavra de Deus é pregada, muita coisa se levanta contra ela. Sabe o que é uma nação pacificada? É uma nação onde os crentes estão quietos. Aparentemente, se a igreja se calar, se a voz profética for abafada, se não houver nenhum crente, nenhum púlpito, em nenhuma esquina, em nenhuma casa pregando, você vai ter a sensação que está no parque de diversões, pão e circo para tudo que é lado. Esse sempre foi o método. Mas veja, louvado seja o nome do Senhor, que é exemplo do tempo do profeta Elias, onde aparentemente não tinha ninguém, só Elias. Mas lá ainda estavam os 7.000 que não haviam se dobrado a Baal. Hoje também há aqueles e aquelas, há igrejas que se levantam e pregam. Essa é a razão pela qual em muito o mundo se torna convulsivo. Porque o poder do Evangelho vai desalojando na mentalidade das pessoas tudo aquilo que é podre, tudo aquilo que é domínio do mal. Diante disso, nós precisamos aplicar isso na nossa vida. A primeira aplicação. Nós como igreja, nós não podemos abrir mão do ensino do verdadeiro Evangelho. Vamos repetir isso, gente. Não podemos. E quando eu falo isso, não é só que nós não podemos abrir mão do ensino para que nós não abramos mão de pregá-lo. Nós também não podemos abrir mão de ouvi-lo. Porque você sabe, você pode acordar o seu filho às 6 da manhã, quem sabe um pouco antes, mandá-lo à escola, e alguns deles vão ter uma rotina de mini adultos, escola, cursos, preparatórios, e passa um dia exaustivo, e senta à mesa, e vai buscar conhecimento para que no dia das provas ele possa fazer a melhor prova possível, e para que no dia dos concursos e das competições que a vida impõe, ele possa ser entre os melhores. Mas eu estou certo que a maioria das famílias não tem esse mesmo empenho para ensinar a essas crianças a santa e bendita palavra de Deus. Hoje é domingo, deixa ele dormir, está tão cansado. Vocês estão compreendendo? Ok. A leitura da Bíblia pode demorar 10 minutos, mas exige-se que ele estude pelo menos 40, 50 minutos, 1 hora ou 2.
de outras coisas. Não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes em suas medidas. O que nós estamos dizendo é que nós perdemos o senso de urgência e estamos abrindo mão do ensino de Jesus. Na vida da família, na nossa vida, que na maioria das vezes, quando o crente está com a palavra de Deus, ele dá uma ciscada para lá e para cá, busca uma caixinha de promessa e vai para a luta do dia a dia. E depois quer vitória. E depois quer contato com Deus. Depois quer resposta. Quer vencer a crise? Quem não quer? Querido e querida, nós não podemos abrir mão do ensino do verdadeiro evangelho. Por quê? Porque o ensino de Jesus tem autoridade sobre nós. Vou repetir. Não é o governo que tem autoridade sobre nós. A autoridade deles, a autoridade do governo, está muito bem definida na esfera que lhes pertence, debaixo daquilo que Deus mesmo ordena. Os ensinos de Jesus estão sobre nós como autoridade na nossa vida. Por quê? Porque é com o ensino de Jesus que a nossa vida é corrigida, em primeiro lugar. Você sabe quando está pecando? Porque a palavra de Deus diz a você que você está pecando. Sim ou não, gente? Não é o Estado que diz que você está pecando. Antes do Estado dizer, não matarás, você não pode matar, você não pode roubar, a Bíblia já diz isso há muito mais tempo. Eles tiraram tudo que há de bom nas leis humanas, nas leis de Deus. Estranhamente, as leis humanas hoje estão indo contra as leis de Deus. Portanto, a autoridade sobre a vida do crente é o ensino de Jesus, porque o ensino de Jesus nos corrige. Quando você vai para uma direção e você começa a perceber de repente que aquela não é a vontade de Deus, é a palavra do Senhor. É o Espírito Santo ministrando ao teu coração que você não pode ir por aquele caminho. Mas a palavra de Jesus, os ensinos de Jesus também têm autoridade sobre nós, a autoridade de nos acalentar. Quantas vezes estamos chorosos, tristes, abatidos, e na maioria das vezes perde a graça e o sabor, as coisas melhores ao redor. Perceba, uma pessoa de luto, por exemplo, perde o sentido naquele momento que está enterrando o seu querido, perde o sentido do gosto, da alegria, de coisas que para ela naquela hora são coisas à toa da vida. Mas veja, naquele momento, os ensinos de Jesus estão sendo mantidos naquele coração, porque os ensinos de Jesus têm autoridade sobre nós e essa autoridade nos consola. Não é um abraço que alguém diz, ok, não quero um abraço agora. Vocês estão entendendo? Quero ficar no meu quarto sozinho, escondido. Não. O ensino de Jesus está com você no quarto escondido, sozinho, sem ninguém. Quando você consegue evitar a todos, você não pode evitar o Espírito Santo que lhe lembra as coisas eternas de Deus. Esta é a autoridade do ensino de Jesus na nossa vida. Essa é a razão pela qual nós não podemos abrir mão do ensino do verdadeiro evangelho e do aprendizado do verdadeiro evangelho, porque no momento da dor, da solidão, da tristeza, do luto e da luta, é o santo evangelho que vai nos manter de pé. É esse santo evangelho que nos dá direção, nos dá com autoridade a direção. E essa palavra pode dizer a nós, vai para lá e não vai para cá. É o ensino de Jesus, queridos e queridas, que as pessoas necessitam. Agora preste atenção nisso também. As pessoas, há muita gente precisando de ajuda. Há muitas pessoas precisando de verdadeiros milagres, é verdade. Mas ninguém precisa de ajuda antes do Evangelho. Ninguém precisa de um milagre antes de precisar do Evangelho. Vou lhe dizer,
As pessoas não precisam de exorcismo. As pessoas precisam do Evangelho. E eu vou lhe explicar isso agora. E abrir um parêntese. Nós estamos vendo aqui que no ensino de Jesus há uma manifestação do mal no culto. Mas não confunda, não é todo culto ou aparentemente culto que tem manifestação do diabo, que a palavra de Deus e da verdade está sendo pregada. Tudo bem? Porque há ambientes que não são cultos, são verdadeiras invocações a Satanás. E nós estamos falando de culto à pessoa de Deus, é diferente. Vocês estão compreendendo aqui, né? Nestes cultos onde há certas manifestações ali, algumas são verdadeiras e outras não, não há culto a Deus. Há manifestação por conta das invocações do mal que eles promovem lá. Nós estamos falando, de fato, do culto ao Senhor. Portanto, veja, por que nós não fazemos assim? Por que nós não viramos verdadeiros caça-fantasmas? Por que nós não estamos atrás dos endemoniados para exorcizá-los? Porque não é disso que as pessoas precisam. As pessoas precisam do ensino da palavra de Deus. E o que acontece com o exorcismo sem o ensino e sem a conversão? Deixa eu ler para você. Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45, ouça isso. Quando o espírito impuro sai de um homem, anda por lugares áridos buscando repouso. Ele foi exorcizado, diz o texto. Mas não encontra esse repouso. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Ei, a casa dele está lá. Ele só foi dar uma volta, mas a casa está lá. E chegando, encontra-a desocupada, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, os quais, entrando, passam a habitar a casa. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Compreendeu que as pessoas não precisam de exorcismo sem evangelho? As pessoas precisam do ensino da palavra de Deus que liberta. Amém, gente? Compreende a razão pela qual nós ensinamos? E quantas vezes, queridos, nós estamos ensinando e o mundo espiritual ao redor está lutando contra tudo que estamos fazendo? E eu já vi muita coisa nesse sentido. Isso acontece mesmo. Em alguns momentos que você está falando do Evangelho e de repente a pessoa relata, nossa, eu ouvi um zumbido aqui estranho. Mas há poder no nome de Jesus. A presença de Deus. E é claro, querido, querida, que muitas vezes nós lidamos com esse tipo de manifestação por contingência. Mas nós não estamos atrás do endemoniado para expulsá-lo ou expulsar o demônio dele. Nós estamos atrás daqueles que não têm Jesus para que eles, aprendendo a palavra de Deus, essa santa e bendita e poderosa palavra de Deus, possa colocar para correr tudo aquilo que não pertence a Deus. Seja aquele demônio que urra, ou seja aquele que é de grife, que não fala nada, que parece educado, mas que mantém essa alma cativa. Essa é a razão pela qual nós precisamos pregar o Evangelho. Segunda aplicação. Nós não podemos perder o senso de maravilha dos ensinos de Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Qual é a tua expectativa quando você vem cultuar o teu Deus? O que passa na tua cabeça quando você sai de casa para o momento do culto coletivo? Veja, Lutero disse que assim como alguém se achega diante de um berço para ver um bebê com essa expectativa, nós devemos nos chegar à palavra de Deus para ver Cristo.
Os ensinos de Jesus devem magnetizar o nosso coração para o momento do culto coletivo. Sim, nós queremos falar para Ele o quanto nós o amamos. É verdade, nós queremos fazer as nossas orações, mas nós queremos, acima de tudo, que Ele se manifeste com poder pela Sua palavra. Mas nem sempre é isso que acontece. Por vezes, queridos, há uma dispersão. Por vezes, há uma falta de expectativa. Aquela falta de expectativa que faz você escorregar no banco, que faz você dar uma futucada aqui e ali num papel, conversar com alguém, mexer com uma criança, deixa a criança em paz. A criança está na sua frente, vai... e depois vai de novo. Deixa a bendita da criança com a mãe. Veja, perceba, é nesse momento que você precisa compreender que você vai receber do céu a palavra bendita do Senhor, mas que o inferno não vai deixar barato, ele vai lutar contra as tuas percepções e o Espírito Santo precisa manter a tua atenção cativa. Isso é treinamento. Você não fica 6 dias absorto das coisas espirituais, olhando para o nada, consumindo o lixo do mundo, e não pense que aos domingos você chegará aqui e receberá grandes coisas da parte de Deus. Não. Comece na segunda-feira a remoer aquilo que você ouviu no primeiro dia da semana. E comece na terça-feira a praticar isto com poder. E comece na quarta-feira a extravasar a pessoa do Senhor na sua vida. E veja, se na quinta e na sexta e no sábado não há razões suficientes para que a tua alma tenha mais sede de voltar aqui no próximo domingo. Nós não podemos perder o senso de maravilha de Jesus. Nós temos a tendência de nos admirarmos com tantas coisas. Nós nos admiramos com a natureza, que coisa linda. Nós nos admiramos com um bom livro, que bênção. Nós nos admiramos com um bom filme, e há sim bons filmes. Nós nos admiramos e nos regozijamos com um bom passeio. Mas veja, não deve haver nada que nos faça admirar mais do que os ensinos de Jesus. Precisamos, queridos, olhar para o Santo Livro e fazer as orações que os puritanos faziam. Ó Senhor, não nos negue da Tua palavra. Não nos negue, Senhor, da Tua palavra. Porque se Tu negares Tua palavra de nós sairemos daqui secos, sem direção. E então, o coração contrito e quebrantado, que Deus não despreza, começa a receber mais e mais dessa palavra, mais e mais dos ensinos de Jesus. Muitos se maravilham quando pessoas mudam de vida financeiramente, geograficamente, quimicamente, porque deixou algum tipo de vício, isso não é ruim, ou quem sabe emocionalmente, mas não há nada mais forte, não há nada mais estonteante do que a transformação que o Espírito Santo faz quando alguém recebe de verdade o Evangelho na vida. O que você tem colocado diante dos seus olhos que admira você? Aqueles pais que têm filhos pequenos, às vezes ficam admirando os filhos. Isso é uma coisa tão boa. É fato. Por vezes, você faz algo que ficou tão bom e você diz, nossa, isso ficou tão bom, quero fazer de novo. Ou quem sabe você vê uma comida bem feita e admira o seu sabor. Todas essas percepções não são ruins em si mesmas. Mas se nós não estamos com um senso de maravilha diante da palavra de Deus, dos ensinos de Jesus, meu irmão, minha irmã, nós ainda não sabemos o que é bom. Leva isso para a sua vida. Eu nasci na igreja. Criei os dentes na igreja, literalmente. Só o parto que não foi na igreja. Eu corri debaixo dos cantos, dos bancos da igreja. O pastor chamava pelo meu nome. E minha mãe falava, bem feito. Eu era ruim. Até no português, ruim. Jesus foi convertendo.
Fui entendendo a palavra. Fui amando as Escrituras. Minha mãe nos levava para a igreja falando da palavra de Deus, nunca mal de alguém, sempre da palavra de Deus, no caminho. E nós ouvíamos, não tínhamos carro, íamos a pé, íamos sendo embevecidos por aquela palavra. Chegávamos na igreja, o coração já estava pronto para receber. Chegava em casa, tinha alguma coisa errada. Minha mãe escolhia um papel desse assim, mais ou menos, escrevia alguma coisa que tinha a ver com o nosso pecado e colava na porta do nosso quarto. Deu para entender ou não? Se ela suspeitasse que alguém tivesse mentido, estava lá: os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Era pesado. Isso nos fez amar a palavra de Deus. Ano que vem, o Senhor vai me conceder a graça de fazer 20 anos pregando sem interrupção a palavra de Deus. Todos os dias que chego a esse santo livro, ele jorra, não por minha inteligência, não por meus méritos, mas porque a mim foi dado de maneira graciosa o Santo Espírito de Deus, a presença que foi dada a todo crente. E não há nada que substitua a palavra de Deus. Você pode ter 1000 livros, 2000 livros na sua biblioteca, mas se ela não for a base e o topo de tudo que você lê, se ela não for o centro de tudo que você lê, então você ainda não entendeu o Evangelho. Meu querido, minha querida, nós não percamos o melhor, não percamos o senso de maravilha que tem a palavra de Deus. E que essa palavra continue encantando o nosso coração. E através de nós, pessoas, tendo ouvido os ensinos de Jesus, sejam libertas para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Primeira Igreja Batista de Muriaé, 90 anos. Glorificando a Deus e fazendo discípulos.